He-Man e os Mestres do Universo flopou no cinema, mas tá bombando no streaming. E nós vamos dissecar por que isso tá acontecendo. É agora, no Papo Sem Boteco. Começando o episódio 97 de Papo Sem Boteco, opiniões firmes de pessoas que não têm certeza de quase nada sobre He-Man e os Mestres do Universo. Para fazer esse debate hoje, nós temos a presença do Lelê. Olá, Boteconauta, seja bem-vindo ao nosso episódio review do Mestres do Universo. Todo mundo estava aguardando ansiosamente para defender, para ajudar, para achar coisas boas, coisas ruins ou coisas nada a ver sobre esse filme. E tá dividindo bastante opiniões e vai dividir a bancada hoje aqui, então fique com a gente, vamos descobrir mais juntos. Temos a presença do Vitor. Salve, turma! Sejam bem-vindos a mais um querido episódio do nosso Papo Sem Boteco. Fiquem com a gente aí que vai dar bom. E temos a presença do Dodo. Pelos poderes do papo, eu não tenho boteco. E aí, Boteconauta, fica com a gente e vamos lá acompanhar esses desastres do universo, quer dizer, mestres do universo. Vamos tentar achar alguns pontos positivos. Vamos fazer uma dinâmica diferente hoje. Vamos enumerar pontos positivos e pontos negativos desse filme, começando com os pontos positivos, começando pelo Lelê. Ah, cara, os guris estão malhando o filme porque, apesar deles estar quase na casa dos 30 mais ali, não estão na casa dos 40 mais, eles não viram o poderoso filme Mestres do Universo de 87, né? Graças a Deus. Aquele filme se melhorar um pouquinho, ele fica ruim, bem ruim, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que esse filme traz, que aquele filme trazia de forma horrorosa, e acho que a tecnologia privilegia isso, é caracterização. Tu vê ali o Homem-Fera, tu vê ali o Mandíbula, até o He-Man, né, que, tipo assim, tu não tem como bombar muito o cara, o próprio ator ali se preparou e tal, né, então acho que em matéria de caracterização tá muito legal, assim, acho que o pessoal investiu pesado, investiu bastante, mais em caracterização do que em roteiro, mas essa é uma coisa legal que eu vi do filme, assim. Não, eu acho que tu foi muito feliz nessa frase final aí. Eles investiram muito mais em visual do que em roteiro. E o resultado é óbvio. O visual é maravilhoso e o roteiro é bem fraquinho. Verdade. Eu concordo também com o Lelê que a caracterização do personagem está bem legal, está bem bonita. Então é um ponto positivo bem legal de se trazer. Eu tive dificuldade de encontrar pontos positivos, juro que assim, eu assisti o filme com todo amor e carinho, de coração aberto. Teve momentos que eu quis desligar a televisão na metade, mas eu fui até o final e assisti. Um dos pontos positivos desse filme, pra mim, são as músicas. Eu gostei das músicas, elas têm um impacto no filme, né? De alguns momentos. Tem Queen e The Killers, assim, que toca que me pegou muito bem, que eu gosto. Então, as músicas dão, né, uma entrada. Eu acho que todo filme que tem uma música assim, que é mais marcante, ele tende a ter um impacto melhor. E eu gostei das músicas desse filme. Esse é um ponto que eu tinha anotado aqui também, trilha sonora. Só para fazer um gancho que tu falou, não é exatamente o Queen, é o guitarrista do Queen, o Brian May, participou da composição da trilha original desse filme. Mas quem conhece um pouquinho das músicas do Queen, não precisa ser super fã, se tu ouviu duas, três músicas do Queen e tu ouviu a trilha do filme, tu consegue claramente notar assim, o estilo da harmonia, do estilo de composição que o Brian May botava nas músicas do Queen, tá muito claro, é muito evidente ali e é muito bom também o resultado final. Acho que a escolha talvez, não 100%, mas em grande parte do elenco também é uma coisa que eu gostei, porque, sei lá, atores como o Idris Elba é um cara é um ator que eu curto, os trabalhos dele são bem bons, geralmente os filmes, né, que ele faça um ok, ou a participação dele, pelo menos no filme, é ok, já que esse filme não foi tão bom. Então, acho que o elenco tava bom, realmente a gente pode questionar, é a questão que o Leandro levantou ali, a gente rebateu, né, e manteve, que é a questão do roteiro, mas elenco eu também achei ok. É um bom ponto. Um outro ponto que também é muito positivo, mas daí vai ser só para nós aqui do Brasil, é a questão da dublagem. Eu acho que a versão nacional, a versão BR ficou muito boa, acho que foi uma ótima escolha de dubladores, foi maravilhoso ver o retorno do Garcia Júnior. Nós tínhamos uma situação delicada com a questão do personagem esqueleto, porque o seu dublador original, Isaac Bardavi, né, infelizmente já faleceu.
E o novo dublador, o Luiz Carlos Percy, fez um trabalho fenomenal. O filme pode ter vários problemas, e tem vários problemas, que nós vamos falar daqui a pouco, mas eu acho que a dublagem que o Percy botou no personagem esqueleto ficou muito boa. Não é imitação, ele ouviu o original, eu vi entrevistas dele falando que estudou, que viu as inflexões, a dicção, como é que o Bardavi fazia, e botou o estilo Luiz Carlos Percy também. Então acho que não temos uma imitação, temos uma homenagem muito bonita, muito digna, e o resultado final, para mim, ficou muito, muito bom, da dublagem como um todo, mas especialmente na questão do personagem esqueleto. Eu acho que dá pra gente citar isso como ponto positivo do filme. É breve, é bem breve, mas acho que é legal mencionar a homenagem ao filme original de 87, com a participação, com o cameo do Dolph Lundgren ali, naquela cena que ele tá na academia, né? Aquele cara que ele fala e tal, quando ele tá tentando ficar mais forte, é o Dolph Lundgren, que foi quem viveu o He-Man no filme original, lá de 87. Eu acho legal, eu acho que é uma homenagem bem prestada do que ele podia fazer com o personagem lá em 87. Ele fez o que podia, não podia muito, mas é bacana de ver esse reconhecimento, né, a uma história de um filme passado. Não, e tem uma outra homenagenzinha ao filme original de 87, que lá na Montanha da Serpente, quando aparecem os lacaios todos do esqueleto, aparece um que era do filme de 87, que não era um personagem original do desenho, foi inventado para o filme de 87 e refizeram esse personagem agora nessa versão de 2026. Então foi um easter egg, homenagem, enfim, como queiram, também ao filme original, a primeira versão live action lá de 1987. Para mim, um outro ponto alto do filme, e das poucas que tem, é a batalha final, quando ela de fato acontece. Ficou muito bonito a maneira como foi filmado, o cajado do esqueleto todo a ponta roxa, e aí eles fazendo assim. Ali ficou legal, ali ficou uma batalha bem feita. Uma coreografia bem ensaiada, sabe? Ali me prendeu. Eu digo, tá, até que enfim, ou seja, no final do filme eu consegui ver uma batalha assim que eles acertaram bem, ficou bonito, ficou bem roteirizada aquela batalha final ali, ficou legal. Esse é um outro ponto do filme que me deixou feliz, assim, de poder ver, porque eu queria ver, desde o começo, a batalha entre He-Man e Esqueleto, gente, era o que a gente queria ver, né, e depois a gente vai trazer os pontos negativos, né, sempre batendo nessa tecla. Mas esse é um outro ponto alto aí do filme, que é o meu terceiro ponto positivo. Tem o quarto ponto aí, mas é o terceiro ponto positivo. Eu até ampliaria um pouco, Vitor, e diria que as batalhas em si eu acho que ficaram muito boas. Tem a batalha ali na Terra, eu acho que ela tá bem encenada, bem legal. Tem a batalha quando ele ganha do Mandíbula, já como He-Man. Na ponte lá. Essa é legal também, que ele arranca o braço. Isso, que ele arranca o braço do Mandíbula. E tem a inversa também, quando o mentor perde pro Mandíbula. Lá no passado, quando ele ainda tá. É que eu não gostei do desfecho dessa batalha. E aí não. Tá, o desfecho, mas o meio dela é interessante, entendeu? Não, bacana, tá, entendeu? eu posso concordar contigo. Eu posso concordar. Eu acho que o Leandro tem um ponto interessante quando ele diz assim, ó, o meio daquela batalha contra o Mandíbula até deixou a gente sonhar. Tipo assim, tá, não, aqui vai ser um negócio. Por quê? Porque uma parte que eu achei legal é, por óbvio, as transformações dele, entendeu? Essa parte é legal, porque ficou fiel, né? Eu e o Vitor, diferente do que vocês pensam, a gente assistiu o desenho, né, o original, a gente só não viu o filme. A primeira tragédia, aquele, quer dizer, o primeiro filme, aquele que vocês viram, a gente não viu. Mas o desenho, ele é muito da nossa época. Então a gente gostava muito, a gente assistia muito, e tem muitas coisas ali que a gente achou legal. A referência, por exemplo, da academia ali, a gente não entendeu, porque até ver o desenho não ia adiantar pra entender aquela referência. Mas de resto, assim, fica meio complicado, porque tem aquela questão ali da postura, posicionamento e por aí vai. Mas pelo menos no que tange as batalhas, eu preciso fazer para quem vai lembrar, que regula de idade, sei lá, pelo menos comigo e com o Victor, que algumas batalhas pareciam aquelas batalhas do filme 1 do Mortal Kombat. Sabe? Parecia aquilo ali, entendeu? Era um negócio quase que dançado. Né? Não era uma luta, era uma dança. É um bom ponto. Então, assim, parece o filme do Mortal Kombat 1 com aquelas lutas. E que eu acho que, se eu não me engano, é 96, 92, uma coisa assim. Olha aí. Então, ao meu ver,
né? Não são todas, mas aquela luta final é boa. O meio, como o Leandro disse, daquela outra também é interessante, com a mandíbula ali na pontezinha, né? Um outro ponto onde esse filme mandou bem foi nas cenas pós-créditos. Na versão dublada, inclusive, nós também temos o retorno do dublador original do Gorpo ali. É uma ceninha rápida, mas, puta, é muito bacana ouvir a voz dele de novo ali no personagem. Aí depois, na segunda cena pós-crédito, nós temos a She-Ra, né? Uma menção, né? Então, a personagem que nos desenhos era irmã do He-Man, né? E a terceira né? A terceira deixa aberto o possível retorno do esqueleto, mas principalmente as duas primeiras, com referências a personagens que conectam nesse universo do He-Man, eu achei que foi bem legal, eu achei que deu um toquezinho bacana no final do filme. Para tentar ajudar ainda um pouquinho mais o filme, eu acho que quando tu faz um filme de um boneco do brinquedo, né? Embora tinha todo ali o gibi, tinha a série animada do He-Man, então tinha cânone, como a gente fala, história para tu poder contar do boneco. Tu tem um desafio ali de como é que tu vai encenar, de como é que tu vai colocar, de como é que tu vai fazer isso encaixar num live action, né? O próprio filme da Barbie mostrou isso, né? Que teve as suas dificuldades para poder encaixar uma história concisa e que não seja tão bobô, né? Aspas, muitas aspas aqui, né? Mas eu acho que, tipo assim, ó, uma coisa legal que a gente tá falando do brinquedo é ser fiel por exemplo, os itens que tinham nos brinquedos. Eu e o Nado tinha os bonequinhos do He-Man, tinha o bonequinho do He-Man, do esqueleto, o castelo de Grayskull, e aí tem a nave do He-Man que aparece ali na cena que ele tá lutando, tipo assim, que ele já sai pegando e sai atirando com a nave, aquela cena é legal. Me lembrou muito a cena de Star Wars lá em Andor, ele andando no meio das florestas lá, das árvores. No Retorno do Jedi. Isso, então achei legal essa fidelização, tipo assim, a gente sabe que você vê pra vender bonequinho, pra vender coisinha, né, mas é legal ser fiel e tal, não inventar moda e botar qualquer outra coisa, bota o que existe, que é legal, que é bacana, que é bom. Inclusive, eu achei bem interessante teu comentário, né, que o filme da Barbie é muito bom, inclusive, melhor que Mestres do Universo. O meu último ponto alto, né, do filme, e esse eu acho que o Dodo vai concordar comigo, né? Não sei se o Nado depois ainda tem mais algum ponto que ele gostaria de trazer, antes da gente começar a trazer os pontos negativos. Mas eu acho que o meu último ponto alto do filme é quando ele acaba. Aí é top. É a melhor parte do filme. Nossa! Melhor parte do filme. Melhor parte do filme. Sensacional. O coração Ele gelado. terminou, eu desliguei a televisão e fui dormir. Assim, eu peguei no sono em 5 minutos. Isso nunca acontece. Então fica aí, Boteconato. Se você tiver sono, assista esse filme que você vai dormir. Dá uma sensação de liberdade, assim, quando acaba aquela sensação. Ponto muito ruim, alto. É uma sensação ruim atrás da nuca, assim, que vai te causando um desconforto, tu não sabe de onde ela vem. Quando o filme acaba, é uma libertação. Posso ser eu que vou dar início? Pode. Vou dar início aos pontos negativos. O primeiro que eu tenho como ponto negativo é postura. Acho que essa versão de coaching da Smart Fit do He-Man não é legal. Acho que pro personagem, quem assistiu o desenho, quem assistiu o filme original, ele nunca foi isso. Mas ele foi um cara justo, né? Ele era pela justiça, ele era pelo certo, mas ele nunca se negou de uma boa e velha pancadaria. Ele nunca foi aquele cara que se transforma, guarda a espada e vai conversar. Aí do nada virou coaching. Aí só um pouquinho. Então eu achei isso, como é que eu posso dizer, entristecedor, apequenador, assim, isso te apequena quando tu assiste o filme. Concordo. E dá uma vontade de mexer as pernas e sair da frente da televisão. Porque isso não é algo do personagem. Não é assim, algo que trouxeram e foi uma escolha infeliz. Acho que uma das primeiras que eu posso pontuar das 72 que eu tenho para pontuar hoje. O Victor tem outras 79. Eu concordo contigo, acho que tu escolheu uma palavra muito boa, postura, que foi inadequada, e quero acrescentar que acho que a postura que escolheram para representar o personagem mentor também não tá boa. Aquela coisa ali dele vomitando, vou ficar aqui nessa poça de vômito, sabe? Ele até poderia estar chateado, eu falhei com o meu rei, falhei com a minha missão, meio quebrado, mas acho que não tanto, acho que não na sarjeta daquele jeito, sabe? E depois o demorar para voltar e voltar de uma hora para outra, entendeu? Não teve um processo de retorno, de crescimento, de recuperação do personagem. Acho que também a forma como foi representado algumas
algumas nuances do mentor, acho que não fazem jus ao personagem. Não, eu concordo com você, com o Dodo, com o Nato sobre o He-Man, né? Concordo com vocês. Eu acho que tem mais algumas coisas assim que, pra mim, eu esperava mais do He-Man, do personagem. Eu acho que eles deveriam ter um cuidado melhor com a cara do filme, que é uma das caras, ou a cara principal do filme, que é o He-Man. Cara, ele é um idiota. Ele é um idiota. Fica implícito, assim, que ele, né, o explícito, né, que em nenhum momento ele quer ser um guerreiro, ele renega aquilo ali, ele não quer. Se tu pega uma pessoa que nunca viu o He-Man, que não sabe, que não entende, e vai assistir o filme, vai pensar assim, tá, mas o cara não quer ser guerreiro, não quer ser o cara que vai ser. Aí ele vai pra Terra, passa 15 anos, ele volta querendo ser o cara mais poderoso, voltar pro planeta dele, aí ele quer ser guerreiro. Aí ele decidiu que ele quer ser guerreiro, agora ele quer ser o guerreiro do bagulho. Isso fica muito ruim. Cara, a história do coach é absurdo de ruim. Aquilo ali é absurdo. Cara, o He-Man não é um coach, o He-Man é da pancada. Tá? Ele nunca quis ser o guerreiro. Daí, quando ele resolve ser guerreiro, ele quer partir pra pancada. Mas o ápice do ápice, pra mim, eu espero que vocês tenham visto isso. Cara, ele já tinha passado, acho que é mais pro final do filme lá. Antes dele botar a roupa dele lá, aquela rosa, sabe? Que é tipo uma jaqueta rosa e tal. Antes dele ir às munhequeiras e tal. Um pouquinho antes daquilo ali, cara, ele aparece de smartwatch no pulso. Tá. Ah, o He-Man de smartwatch no pulso? Não, vocês estão de sacanagem, cara. Cara, o mínimo do cuidado. Não, meu, não vamos gravar essa cena contigo de smartwatch no pulso. Não faz sentido o He-Man. Cara, que não tivesse nada nos pulsos. Não tivesse ainda as braçadeiras, as munhequeiras. Tudo certo. Agora, de smartwatch no pulso? Ah, velho, não tem condições. E assim, ó, é a ponta. Eles se preocuparem, eu achei muito legal de cuidar a roupa original, botar ali a roupa original dele. Top, a espada também, pô, top. Então, eles tiveram esse cuidado, né, com o He-Man, mas com outras coisas eles deixaram passar, tipo, modo, sabe, tipo assim, modo Miguelão. Ah, vai de qualquer jeito e eras isso, bota o smartwatch no pulso, ninguém vai nem ver, não vai dar bola. E mais do que isso, só para complementar o que o Victor falou, quando ele se transforma, pega a espada, daí ele guarda a espada e vai fazer um discurso empresarial. Ou Do seja, RH, ele quer do falar com o RH, inimigo como se ele fosse. Como se ele fosse o cara do tem RH. necessidade E tipo nenhuma. assim, sendo que não é hora, não é nada disso. E a gente aqui, e quem nos acompanha, sabe que a gente já usou essa expressão. Ela vem originalmente de um desenho, originalmente de um mangá que virou desenho, chama-se Discurso no Jutsu, né? Que é o discurso que convence o personagem, que transforma e tudo se resolve por causa daquele discurso. E foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, fica não só escrachado, né? Mas fica também uma sensação de falta de carinho, de desleixo, né? Com o personagem que é que nem o Victor falou. A pessoal aí da geração, né, do Leandro e do Leonardo, 80, a minha e do Victor, 90, e vou arriscar um pouquinho, talvez, um pouco ali, o pessoal dos anos 2000, tem um carinho para com o desenho, para com o filme. Então, assim, não dá para brincar com esse tipo de coisa quando tu faz um erro de continuidade. Cara, um ponto que para mim me incomodou muito, teve muito humor muito mal colocado. Sabe? Para dar um exemplo só, aquela cena depois da primeira batalha, que eles fugiram, estão no meio do mato lá, o He-Man levantou a nave, eles têm que consertar a nave, e aí tira um clima ali dele com a Tila, que não, capaz, não tem, não sei o que, fica um negócio ali de parece de comédia pastelão, sabe? Desnecessário, não precisava aquilo ali, entendeu? E teve outros momentos assim, tem outro no fim do filme que eles fugiram da prisão, um negócio épico, e aí vem um monte de poeira e eles ficam, eu não consigo respirar. Porra, cara, não ficou legal. O timing tava muito ruim. Uma ou outra alívio cômico, ok. Esses dois, pra mim, foram muito mal colocados. Eu ia comentar justamente isso que tu falou, Nath. Ali é meio que quebra da quarta parede, né? É um pouquinho quebra da quarta parede, né? Tipo assim, não tem necessidade de colocar humor. Fica muito pastelão, fica muito bobo, tipo, é anticlímax. Isso. Entendeu? Tipo, tu não entende a decisão de roteiro de colocar aquilo ali, sabe? Não faz sentido, entendeu? Mas, enfim, o humor deveria ter uma pitada, porque o próprio desenho do He-Man tinha momentos de humor e tal, era um desenho pra criança, né, cara? Então tinha coisa de humor ali e tal, não tinha só batalha e tal, e pancadaria que tinha muito nos desenhos dos anos 80 e 90, mas foi mal colocado, foi mal colocado. A gente tava antes comparando com Thor Love and Thunder, esse filme, e dá pra fazer um paralelo bem interessante, tipo assim, do humor mal colocado, tanto num filme quanto no outro.
E mais do que isso, eu acho que tu transformar um personagem que, ao meu ver, é um dos melhores vilões, que é o esqueleto, num Jared, num bebê chorão e birrento, né? Que quer tudo e que ele precisa ter porque ele quer. Não, mas qual é o. Não, porque eu quero. Porque eu mereço. Porque é o poder, sabe? E, cara, até no desenho, no filme original, não sei, porque daí esse filme, o antigão, esse eu não vi. Mas no desenho, ele é um vilão bem construído, ele é um vilão consistente, ele é um vilão que às vezes é até enigmático, sabe? Eu acho que o sistema literário que usaram para construir ele é até profundo, de certa forma. Ele não é só aquilo ali, a destruição pela destruição, o caos pelo caos. Não, ele também tem argumentos. E aí o que a gente vê no filme? Um cara que, né, tem aquela cena ali dele que ele comemora e dá aquela risada maléfica e aí ele para. Eu já terminei. E aí, de novo, ele faz o que o Bruno falou, né? Ele quebra a quarta parede num momento desnecessário, anticlímax, né? Que até depõe contra o que ele está construindo como personagem. Por quê? Porque ele está construindo uma narrativa e a próxima ação dele é desconstruir a narrativa, tentando passar uma outra imagem que este personagem nunca teve. Então eu acho que assim, é um vilão muito bom, com um potencial gigantesco, bem mal aproveitado, para dizer o mínimo. Pra pegar. O que tu fala, Dodo, desculpa, Vitor, o que tu fala, Dodo, fica muito evidente na cena final ali. Eu comentei isso com o Nado quando eu saí do cinema, que eles estão ali numa discussão e tal, e até eles ainda estão batalhando, mas o Adam, o He-Man, tá tentando convencer ele, tá, mas e por quê e tal, não sei o quê. Ah, porque eu sou o vilão. Cara, entendeu? Tipo, porra, eu tô assumindo que eu sou um boneco vilão, saca? Não tem porque tu podia colocar muito frase melhor ali, porque eu quero poder, porque eu quero dominação, porque tu não é merecedor desse poder, tu não vai saber usar o poder de Eternia, tu não é nem de Eternia pra tu saber o que é isso aqui. Castelo de Grayskull tem muito mais poder do que tu possa imaginar, há outras galáxias, ao mundo afora, cara, um monte de coisa que tu pode falar, tá ligado? Aí, não, eu sou um vilão, sabe? Um poder ancestral que existe aqui, entendeu? Exatamente, saca? é muita coisa. Eu sou sempre. Se tu botar no chat GPT e pedir pra ele fazer a narração da segunda final, sai uma coisa melhor do que Eu isso. sou sempre o defensor do humor. Eu adoro quando tem humor nos filmes de super-herói. Eu acho que é muito legal, porque eu canso de estar no cinema e dar risada, assim, sabe? Tipo, naquele momento ali os caras souberam colocar uma determinada piada, uma coisa assim, que é uma sacada. E tu dá uma risada boa e tal, enfim. Eu sou o defensor disso. Eu não acho que não tem que ter. Tem que ter as quebradas. Só que, cara, o He-Man não é o tipo de personagem tal qual o Thor, que a gente malhou, pra isso. Não é ele e nem o esqueleto que tem que dar essas pitadas de humor. Tu poderia usar com o Duncan, com, sei lá, os heróis ali, aqueles personagens adjacentes, poderia usar com eles para dar um humor. O Pacato poderia ter dado uma pitada de humor se fosse necessário, porque ele é medrosinho, poderia ter usado aquele momento dele de medroso para dar uma quebradinha ou outra, ia ser legal, talvez a gente ia achar bacana, mas não com o He-Man e não com o esqueleto. A gente comentou no off e nada. Cara, o esqueleto ficou caricato demais. Ficou demais. Eles extrapolaram o nível de caricato. A gente sabe que ele tem um pouco de humor, aquela quebradinha e tal. A gente sabe que é dele. Só que a coisa ficou demais. Ficou um negócio idiota. E, cara, ele é medonho. Na teoria, ele é pra ser medonho. Aquela cara dele com aqueles olhos vermelhos, aquela touca. Ah, ele tá sempre aqui. Assim. Cara, é aquilo. É massa demais. É massa. Sabe? O cajado todo roxo. Ele é medonho. Ele é pra ser medonho. Para as pessoas terem medo dele. Não, e aí ninguém tem medo dele. Sabe? Tipo, por quê? Porque ele dá uma risada, daí ele para e fica esperando os outros rirem. Ou ele quer contar uma piada. Então essa dose de humor demais estraga um pouco do filme, né? Estraga uma boa parte do filme. Eu até acho que uma ou outra coisinha do humor, de umas frasezinhas um pouquinho mais, né, sarcásticas, até cabem no esqueleto, mas concordo com o que eles perderam a mão, passou um pouco do ponto. No He-Man não, no He-Man não cabe nada. Não cabe, entendeu? Porque no máximo, assim, se fosse o Adam no início, antes de achar a espada, antes da transformação, antes do retorno, antes do He-Man. Mas não depois, né? Lá no fim, na batalha final, né? Não, tu quer ver uma coisa?
Vocês já devem ter visto, os Boteconautas também, a gente faz isso pra vocês, e, né, a gente conversa aqui, mas a gente faz isso pra vocês. Acho que todo mundo já viu aqueles memezinhos do He-Man sentado numa motinha aquática, e aí uma frase, e isso é tudo, pessoal, e aí ele vai embora. Cara, se tivesse posto isso no final do filme, Sim! como uma cena pós-crédito, e você que ficou no cinema gostou, não sei o que, e isso é tudo, pessoal, e pum, vai embora com a motinha e fecha. Cara, eu ia dar risada, eu ia achar engraçado. Aí, nesse momento, Eu tava esperando isso. Entendeu? Aí legal. Não, cara. Não no meio do filme, não durante uma batalha importante. Que loucura. Acho que a primeira cena pós-crédito, pra mim, é boa. É muito. Né, porque traz um personagem que eu amo. Assim como o Gato Guerreiro, todo mundo gosta. Entendeu? Eu também gosto muito, inclusive. Então, mas depois também já fica a segunda, terceira, e aí tu já fica assim, tá, que hora eu vou sair daqui? Eu já tô aqui há um tempão. Fico feliz de não ter ido no cinema. Eu também. Um outro personagem que me chateia um pouco é o Duncan. Ele começa o filme num alto. Eu comecei. Quando o filme começa, tem aquela primeira batalha ali, até o momento dele perder a batalha, e tudo bem ele perder, não teria problema ele perder, tá? O que ficou horrível pra mim foi o desfecho daquela batalha, tá? Ele era um grande soldado. Ele era assim, ó, um fenômeno. Não, é comigo, eu vou resolver, eu vou proteger vocês. Ele promete pro rei, eu vou proteger vocês. E aí ele perde a batalha, pega a filha, tá? Consegue sair lá de dentro, que estoura a bomba e tal. Quando volta nele, ele é um bêbado idiota, que desistiu de tudo, sabe? Tipo, que abandonou, numa crise, numa depressão. Aí tu diz, meu, mas como é que o cara era um grande soldado aí? Porque perdeu uma batalha, ele fracassou e nunca mais. E acabou. E aí tu vai lá e enterra o personagem. Começa bem, depois tem uma queda, assim, violenta dele, e aí depois termina com ele, né, tipo, no hype de novo, assim. Cara, pra quê, velho? Tu não conseguiria dar de repente, assim, ó, um outro, sabe, um outro contexto pra ele aqui? Ele perdeu a batalha, mas ele treinou a filha, poderia ter mostrado ele treinando a filha, sabe? Ele treinando junto com ela, tentando se reencontrar como um grande guerreiro que foi. Cara, tantas opções. E aí mais um personagem que eles... Ele tinha, na verdade, né, um status ou uma forma de ser visto ali até pelo rei como um general. Porque ele disse pro rei que ele ia proteger, que ele protegia, que era a missão dele, um guerreiro com experiência em batalha, que treinava, né, as próximas gerações, e que foi tão facilmente desfeito, digamos assim, porque ele mesmo abandonou o conceito de si para virar só aquela fuga, aquele negócio, e aí a filha dele depois assume um pouco o personagem, né, meio Viúva Negra, né, a 2.0, e fica puxando ele, empurrando, e ele naquela negação, aí aquele momento meio bonachão com o He-Man, depois sentado lá, fazendo os discursos dele de outrora. Então, assim, é um personagem muito bom, que tem uma relevância considerável, né, de novo, no desenho, no filme antigo, e que simplesmente foi facilmente e rapidamente descartado, eu acho, sabe? Para depois voltar lá e dizer assim, não, tá, agora eu me lembrei disso aqui, e tu vai ser assim, e eu vou fazer, e não tem, de novo, né? A gente tá aqui, daí faz assim, e daí vem de novo. Então, eu acho que ficou, não vou dizer feio, mas ficou estranho, para dizer o mínimo. Pra mim, assim, uma coisa que foi um pecado nesse filme é porque o He-Man tem duas transformações. A primeira é ele, tá lá na ponte, a gente já falou, né? Aliás, ali tem um outro momento de humor mal colocado, porque daí ele se transforma, daí a tia, estamos salvos, daí ele faz alguma cagada ali dela, não, estamos ralados. Pra que isso também, né? Mas tá, tem a primeira transformação, os guris já falaram, o visual tá ótimo da transformação, beleza. Na segunda transformação, o pacato tá junto. E aí o pecado que os roteiristas cometeram foi de não fazer na segunda transformação, naquele momento que ele aponta a espada pro pacato, o poder de Grayskull através da espada vai pro pacato também, e o pacato se transforma no gato guerreiro. O Adam tá se transformando no He-Man e ele transforma o pacato no gato guerreiro. Não ter isso na transformação, para mim, foi assim, uma oportunidade perdida, sabe, imperdoável. Aquilo ali, eu só queria aquele momento no filme. Cara, não teve. Tudo bom, ele aparece depois, no final, transformado, com armadura.
mas não teve a transformação. Alguém vai dizer, mas é uma cena de 2, 3 segundos, faz diferença? Sim, faz diferença. Para nós, velho, cabelo branco que víamos o desenho, faz diferença, ia pegar lá no quesito nostalgia. Eu concordo com o Nado, assino embaixo. Eu acho que o Gato Guerreiro, a palavra que encaixa é desperdício. Eles desperdiçaram o Gato Guerreiro. E com isso eu vou trazer 2 pontos rápidos, tá? Pra gente poder debater também se necessário. O CGI eu achei fraco. Não é ruim, tá? Não é ruim. Não. Eu achei ele fraco. Eu acho que ele poderia ser um pouco melhor. A gente já viu o CGI muito melhor. E, cara, falar de uma outra personagem que eu não tenho como deixar passar, que ela é importante pro filme, que é a feiticeira. Tem um momento pra mim que a gente bate muito na tecla, o Douglas falou agora há pouco de discurso no jutsu, tá? O He-Man tá com uma espada atravessada no peito, e ali era a oportunidade dela aparecer na sua forma feiticeira e falar, que fosse falar com ele, ou sei lá, tirar a espada. Não. Ela vem no discurso do jutsu, tal qual a gente reclamou da Jean Grey entrando na cabeça do Homem-Aranha. Aí ela aparece como um pombo lá, uma imagem, aí fala com ele meio morrendo, discurso no jutsu, ele volta, o peito brilha, a espada sai, se reconstrói e ele se transforma. Velho, aí a feiticeira pra mim, que é uma personagem importante, que tem um contexto muito importante do filme, era uma feiticeirinha, tipo assim, uma bruxinha. Ela era uma bruxinha, uma iniciante. Então, deixaram de aproveitar também essa personagem. A feiticeira poderia ter aparecido ali de uma maneira, assim, bem melhor, sabe? Mas... A feiticeira, que é interpretada pela Morena Baccarin, caso você não saiba, a Morena Baccarin é uma atriz brasileira que faz muito sucesso em Hollywood. Não, a atriz é top. E caso você não lembre, ela também é a namorada do Deadpool no filme do Deadpool 1, 2 ela e 3. É top. A atriz é top. Tudo isso que a gente tá falando, e grande parte do que a gente tá falando, cenas bobas, perdeu a oportunidade de Gato Guerreiro, a má construção do personagem, são detalhes assim do roteiro que fica claro que parece, pelo menos assim, parece bastante, né? Botaram um orçamento enorme em prosthetics, em transformação, sabe? Em fazer ambientação, tudo, né? Em caracterização, mas em roteiro eles pouparam ali, pediram para uma IA fazer o roteiro, porque tem coisas muito mal colocadas. Eu queria citar uma, que é dentro da mesma linha do Victor ali, sobre ter um smartwatch pedido no pulso do Adrien em algum momento, é na luta final, que tá acontecendo a luta entre o He-Man e o Esqueleto. Ao mesmo tempo, tá acontecendo uma luta entre a Maligna e a Tila. E aí, do nada, e simplesmente do nada... Não, as duas param de lutar e ficam olhando. E a Maligna vai embora. Pra luta dos dois. Tu vê uma câmera passando, as duas estão paradas assim, olhando, tá ligado? Não, vamos parar de brigar e vamos conversar assim. Cara, esse é o atestado de um roteiro mal feito. Tipo assim, tu não tinha mais o que fazer com aqueles personagens. E tu tinha, porque tu podia fazer a continuação da luta, terminar a luta entre elas, alguma forma da Tila escapar, alguma forma da Tila, tipo, sei lá, jogar a Maligna pra fora daquele espaço, sei lá. Poderia encaixar alguma coisa, mas não. Elas param ali e ficam olhando assim e tal, tipo, que legal. Pô, a audiência premiada, né? Assistindo o filme por dentro, né? Que maravilha. Então, tipo, isso é clássico, assim, isso é claro de filme mal roteirizado, de roteiro mal feito, né? Decisões, assim, bem inadequadas para o filme. Eu diria mais, né? Eu diria que me preocupa um pouco o fato da gente ver pela primeira vez num filme com um orçamento grande, um roteiro feito pelo estagiário, né? Não dá para deixar o estagiário fazer o roteiro, porque assim, tu transforma os personagens, claro, o ator, ele tá ali caracterizado, ele tá no personagem, mas todo o tempero, como assim dizer, né, a profundidade, o texto, tudo que tu dá para aquele ator trabalhar, parece que deixaram uma liberdade criativa de todo mundo. E o pessoal não teve uma reunião coletiva. Não teve, né? Eles chegaram e, tipo assim, não teve reunião de elenco. Cada um cria o seu, o que entendeu do seu, junta tudo, faz uma, né, salada de fruta, que azedou, e vai pro filme, vai pro corte final. Então também me chama a atenção, não só o roteiro, mas a equipe depois que viu o corte final, que, tipo assim, viu todo o material, e disse assim, não, isso aqui vai pro corte final. Como é que vocês colocam isso aí no corte final? Tava com tanta pressa assim para entregar o filme? Eu concordo com o que tu fala. E falando de alguns outros furos, assim, rapidamente, que são gritantes, assim, além desse do que o Lele também falou, da briga das duas, daí do nada para a briga, e aí no final a Maligna foge, tipo, sobe um bocado e vai embora. Tipo, vai embora. Tá? Quando eles estão nas masmorras, que o He-Man pega a espada numa determinada, que o rei tá sobre o
a custódia ali do esqueleto e tal, e ele solta um raio pela ponta da espada e derruba um monte de pedra em cima do rei, a maligna tá no canto da tela. Ela tá ali dentro, tá? E o He-Man vai pra tentar tirar as pedras de cima do rei, e aí ele começa a conversar com o pai. Como se nada tivesse acontecido. E a maligna tá ali, assistindo. Tipo assim, ela tava lutando contra ele até 2 minutos atrás, tentando roubar a espada pro esqueleto, porque ela serve o esqueleto, e aí, tipo, ela tá parada, e ele tá ali conversando com o pai, tendo aquele momento. Isso aí, pra mim, é um furo de roteiro, assim, tipo, né, horrível. No início do filme, quando ele recebe um torpedo dizendo que alguém encontrou a espada, porque nem isso tiveram a capacidade de fazer, ele procurando a espada de uma maneira legal, que a espada tivesse, sei lá, escondida dentro de um oceano, alguém estivesse fazendo qualquer coisa mais legal. Não, a espada estava numa loja de quadrinhos, uma coisa assim, sabe? Ridículo. Daí ele vai lá. Ele Não. ele estudando, buscando a espada. Ridículo ele tentando pegar a espada da mão do boneco. Vamos combinar. Ele de 4 lá tentando puxar a espada. Ridículo aquilo ali. Aquilo ali é absurdo. Bom, aí ele consegue pegar a espada e ele tenta virar o He-Man. E aí, depois da ponte ali, a Tila diz que a espada mandou um sinal. Foi por isso que eles conseguiram achar ele na Terra. E aí aparece aquele monstro, né, na ponte. E aí, como é que eles resolvem a batalha? Porque o He-Man em nenhum momento batalhou contra o monstro. Quem batalhou foi a Tila. Um caminhão da Amazon atropela o monstro. É. Gente, eu entendo que é uma produção da Amazon. Eu entendo que tu quer, né, pôr o teu slogan no filme. Mas tem milhares de maneiras de fazer isso. Um outdoor, sei lá, qualquer jeito. Uma rua, algum entregador da Amazon, qualquer coisa. Enquanto ele era o Adam do RH, poderia ter aparecido um entregador levando uma correspondência para ele, uma compra da Amazon, qualquer coisa. Aí o caminhão da Amazon atropela o bicho. Ah, bicho, cara, assim, ó. Eu acho até, Vitor, só para fazer um comentário do que tu falou da recuperar a espada. Não me incomoda, por exemplo, o Adam ter lembrança da vida dele passada, dele de desenhar na parede, de repente ele procurar na internet, ele tá num filme moderno e tal, onde é que tá a espada e tal, puxa, eu me lembro disso e não sei o que, e alguém, achei tua espada, na loja de cardinhos. Puxa, como é que eu vou pegar isso aqui? Como é que eu vou fazer e tal, né? Pô, vou tentar entrar na loja de noite, vou tentar roubar, vou tentar comprar a espada, alguém vai comprar e eu vou tentar comprar essa pessoa, não sei, sabe? Aí eu acho que nessa cena tem uma decisão de direção muito mal, porque quem tá fazendo aquilo ali é o diretor que tá dizendo pro ator, tá dirigindo ele, tá indicando ele como é que ele quer que aquela cena seja produzida, entendeu? Talvez por decisão de roteiro, talvez por decisão de direção. Então acho que dá pra gente botar os dois junto e muito mal dirigido. Como é que tu quer que aquilo prossiga, entendeu? Então, tipo assim, é o que eu falo, tinha elementos legais para trabalhar, tem coisas que dá para trabalhar, tem coisas que dá para tu aceitar, encaixar da modernidade com o He-Man, mas aí tu entra numa cena deles de 4 tentando puxar a espada de um boneco numa loja de quadrinhos, todo mundo olhando, tipo, sabe? É totalmente descabido, entendeu? Totalmente descabido. Estraga o filme. Essas são as coisas que estragam o filme bastante, assim, que se tu mudasse um pouquinho, melhorava pelo menos um pouquinho. Realmente, o filme tem algumas cenas assim que fogem do tom. Elas fogem muito do tom. Daqui a pouco, assim, ó, cortasse umas 5 ou 6 cenas pequenas que são irrelevantes pro geral da história, já ia ser um filme bem diferente. Eu acho que, no geral, tudo isso me leva a concluir que o filme chega com muito esforço, com dedicação e com a força de Grayskull a uma nota 4, com muita força, e eu concordo com o Vitor. Geralmente eu e o Vitor, né, para quem acompanha aqui os nossos boteconautas, a gente geralmente é mais facilmente levado a notas 8,5, 9. Eu e o Vitor, a gente é fácil. Eu não consigo, e olha que eu tentei, e muito, eu não consigo subir essa nota mais do que uma nota 4. Para mim é até onde ele chega. 4 em 10, tá? A nossa escala aqui é de 0 a 10, não é até 5. Eu acho que o filme teve vários problemas. Eu saí do cinema mais com um certo sentimento de decepção. Quando eu vi a segunda vez, daí em casa, dublado, que algumas coisinhas melhoraram. Para mim, com certeza, eu já vou falar que a nostalgia pegou muito forte. O efeito nostalgia pegou muito forte. Então, mesmo com todos os problemas, e tem muitos problemas esse filme, para mim ele fecha com uma nota 6. Vamos concordar. Antes de eu dar a minha nota, já dando um spoiler aqui, que eu vou concordar com o meu irmão. No IMDB, ele hoje é um 6.4, tá?
E caso tu queira saber do filme de 87, o filme de 87 é um 5.4. E eu acho que o filme de 87 influencia um pouco o meu 6 também, tá? Porque o filme de 87, cara, ele é muito horroroso, tem uns personagens nada a ver, tem uma história, tipo assim, de viagem no tempo muito absurda, muito boba. Tipo, ele é totalmente descolado, assim. Enfiaram o He-Man num filme, sei lá, Sessão da Tarde, anos 80. Então, por isso, e por também, como eu falei, caracterização, algumas lutas de batalha, a nostalgia, os brinquedos, os bonecos e tal, eu acho que 6 tá legal. Eu não saí, eu ainda não saí com o sabor que o meu irmão falou, de tipo, eu fiquei decepcionado do cinema. Eu saí do cinema, tipo assim, ó, no fim do dia eu me diverti com uma coisa ou outra. Tem uma cena feia, tem umas coisas que não é legal, mas, cara, eu me diverti, tá bom. Valeu aquela 1 hora e pouquinho vendo esse filme. Vamos lá. Num filme onde eu tenho 3 pontos positivos, que é a dublagem, trilha sonora e a luta final ali depois, quando ela acontece, e todos os outros pontos negativos, cara, eu tenho 3 pontos positivos nesse filme. 3, cara. Isso pra mim é muito ruim. Né? Já que os dois deram 6 e o Dodô deu 4, eu vou ficar com meu irmão, também vou dar 4 pra esse filme e vou justificar. Enquanto Mestres do Universo existir, que é nível aquele remake, aquele live action do Dragon Ball, aquela coisa absurda, tá? Porque o He-Man, em 40 anos, quase 40 anos de um He-Man pro outro, subiu um ponto, os caras conseguiram subir um ponto em quase 40 anos, tá? Mas enquanto o Mestres do Universo existir, Love and Thunder e The Marvels, eu defenderei. Com isso, vamos encerrando esse episódio, novamente agradecendo ao apoio constante de Poncione Odontologia, o melhor cuidado e carinho com a sua saúde bucal na cidade de Porto Alegre, em 2 endereços, na Zona Norte e na Zona Sul. Forte abraço à doutora Aline. Obrigado aos meus primos, ao meu irmão, aos meus colegas de bancada por mais esse episódio. Um forte abraço, até o próximo episódio. Obrigado, Boteponautas, por ter ficado com a gente até aqui. Siga a gente nas redes sociais, no @Papo Sem Boteco no Instagram. Se está assistindo a gente no YouTube aqui também, no @Papo Sem Boteco. Ativa o sininho para saber quando sair um episódio novo. Tem sempre umas coisas que a gente está comentando aqui sobre nerdice. Se tu curte, comenta aqui com a gente, deixa o seu coraçãozinho. Muito obrigado e até uma próxima. Boteconautas! Igual os meus primos que me orientaram a assistir Mestres do Universo e me fizeram perder 2 horas da minha vida, eu os oriento, assistam também, tirem as próprias conclusões, tirem as próprias dúvidas. Quem não assistiu, tá disponível no Prime Video, assista também. Pode ser que você goste, pode ser que não, enfim. O que fica é que os Mestres do Universo estão aqui, no Papo Sem Boteco. Nos vemos numa próxima e até lá. Boteconauta, vocês que nos acompanharam até esse momento, fique com a certeza de que se você tiver num domingo sem nada, absolutamente nada para fazer, você pode assistir o filme Mestres do Universo e, como o Vitor disse, tirar suas próprias conclusões, porque todas as nossas já foram tiradas e sanadas e tudo mais. Então, fique na certeza de que estes mestres estão aí em todos os cantos do universo, que somos nós 4, sempre prontos para dar as nossas opiniões firmes, sem certeza nenhuma. Até a próxima!